Olá, bom dia. Bom dia a todos os participantes presentes. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo. Estamos iniciando aqui a palestra que tem como tema relatório de cibersegurança, que vai falar do perfil dos ataques de 2020. Queria só apresentar aqui rapidinho o Luiz. Ele é especialista na elaboração de projetos de segurança. E aí, ele também é engenheiro, tem aí 6 anos de experiência no mercado de segurança da informação. Né? Não tem um currículo bastante interessante. E aí eu vou deixar ele se apresentar mais um pouquinho, se ele quiser, ou já iniciar a palestra. Tudo bem, Luiz? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Já posso iniciar, então. Então vamos lá. Boa palestra a todos. Perfeito. Deixa eu Estou compartilhar aqui no aqui minha tela. apoio. Qualquer coisa. Tá, ok. Perfeito. Obrigado. Só me confirma que minha tela já está aparecendo, por favor. Já está aparecendo. Perfeito. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje nessa manhã, pela próxima hora. Meu nome é Luiz Augusto. Fui convidado pela Prodan, a quem eu agradeço bastante o convite, para falar um pouco sobre o perfil dos ataques agora em 2020. Né, a gente vai ver um pouco dos históricos de ataque aí de 2019, chamando a atenção para a nossa realidade, o que a gente está suscetível a acontecer no nosso ambiente, né? Para a gente entender um pouco de que essa realidade está presente no nosso dia a dia, não tem como escapar. E vamos enxergar um pouco das tendências de ataques, com base nesses eventos anteriores, a tendência de ataques para esse ano e para frente, tá? A agenda de hoje vai ser basicamente quem somos, vou falar um pouco sobre quem sou eu, quem é a NTSEC, a empresa onde eu trabalho, o que a gente faz. Na sequência eu vou falar rapidamente sobre a Checkpoint, quem é a Checkpoint, o relatório da Checkpoint que a gente vai estar analisando. A Checkpoint hoje é líder em cybersecurity mundialmente. Todo ano ela lança esse relatório que é bem completo. No final, inclusive, vou deixar o link para vocês do relatório completo, para que vocês, caso queiram, possam apreciar. Um relatório de 80 páginas, mas a leitura é bem tranquila. Ele detalha tudo o que aconteceu em 2019, juntando todas as informações de inteligência que eles possuem, e não são poucas, e com isso tendenciando o que pode vir a acontecer, inclusive trazendo informações de boas práticas que a gente também vai ver aqui. Tá? Então a gente começa vendo a timeline de 2019, incidentes de segurança de grande repercussão e que geraram danos bastante graves a nível global, tá bom? Na sequência, a gente vai ter a visão para 2020, na visão dos especialistas do Centro de Inteligência e Pesquisa da Checkpoint, o que a gente pode esperar daqui para frente em relação a ataques, técnicas de invasão. A gente vai ver um pouco de estatísticas globais de ataque, quais são os ataques mais comuns e onde eles aparecem. A gente vai dar aqui, no caso, uma ênfase a nível global e a nível de América do Sul, América do Norte, que é a nossa região, né, para também não ficar muito extenso, né, analisar a nível global. Em seguida, a gente traz algumas recomendações, né, o que fazer, como nos prevenir, né, como tentar vencer essa batalha. E um bônus bem legal que eu quero trazer para vocês é demonstrar como é feito um ataque de phishing, né, que é aquele ataque onde você recebe um e-mail falso, uma página falsa tentando se passar por algo ou alguém, né, ele induzindo a enviar dados confidenciais, induzindo a você a perder dados para o atacante. A intenção aqui é trazer para dentro da nossa realidade e mostrar como é simples de conduzir um ataque desses, onde você não precisa ter nenhum conhecimento especializado, você não precisa ser um grande hacker, um grande conhecedor de linguagem de programação, nada disso, tá? A gente talvez ainda tenha um pouco do estigma de que, para fazer um ataque precisa ser um cara muito motivado, que entenda muito, né? Que seja um nerd. A gente vai ver que não é bem assim, tá? A ideia é realmente trazer isso para a nossa realidade, para a gente puxar a reflexão de como a gente está
obviamente, mais suscetível, né? Se é cada vez mais fácil gerar um ataque, é cada vez mais óbvio que a gente vai estar muito suscetível a eles. No final, a gente tira algumas conclusões sobre tudo e o que a gente pode levar de lição daqui para frente, tá? Meu nome é Luiz Faria, sou Security Engineer, já trabalho há 14 anos no mercado de TI, os últimos 6 como engenheiro de Cybersecurity, né? Eu lidero dentro da NTSec, principalmente aqui na região Nordeste, a parte de projetos, tanto de setor privado quanto setor público, né? Então, minha função basicamente é escutar dos clientes quais são as dores, quais são os problemas, tentar entender o ambiente dos clientes para que a gente possa ajudar de alguma forma a prevenir, detectar ameaças, enfim. Tá? Sou especialista em checkpoint, já trabalho com essa tecnologia há 6 anos também, certificado em todas as soluções que a Checkpoint oferta de mercado, e também em outras que a gente tem no nosso portfólio para compor soluções, né? Entre outras aí F5, Aruba, a própria Trend Micro, que deve vir aí na sequência, já palestrou ontem, até assisti, foi bem bacana, soluções de security da IBM, Sophos e por aí vai, tá? Rapidamente sobre a NTSec, é uma empresa que é sediada em Brasília, já há mais de 10 anos no mercado de segurança da informação. É parceira 5 estrelas Checkpoint, que hoje é o maior nível de parceria que você pode ter dentro da Checkpoint no mundo, tá? Então, a nossa empresa ela é bastante especializada, tem muitos projetos de Checkpoint na rua. E é um prazer trabalhar com esse fabricante, que é o fabricante que hoje a gente estuda o relatório. Tá? Além da Checkpoint, outros fabricantes, como falei, Trend Micro, F5 Aruba, Tenable, IBM, VMware, Nutanix, Baraki, entre outros, que a gente pode sempre consolidar soluções, trazer soluções completas para o ambiente. Aqui alguns exemplos de clientes nossos ao redor do Brasil, são clientes grandes, clientes sensíveis, só para trazer uma ênfase de como a gente tem capacidade, já tem bastante know-how em operar nesse tipo de ambiente. Tá? A Checkpoint, como a gente havia comentado rapidamente, é uma líder global, tá? São mais de 100 mil clientes em 88 países, tá? São mais de 25 anos em inovação e tecnologia para segurança, tá? Eu não quero deixar o tema muito técnico, né? Eu quero deixar ele mais conceitual, mas quem trabalha na área e mexe com firewall, por exemplo, deve conhecer Checkpoint e deve conhecer uma tecnologia chamada Stateful Firewall, que é utilizada por todos os firewalls de mercado. Essa tecnologia, por exemplo, ela foi inventada pelo Gil Shved, que é o fundador da Checkpoint, né? Então isso mostra um pouco da visão, da inovação que eles trazem desde sempre para o mercado. Não à toa a empresa que tem hoje o maior número de desenvolvedores focado em desenvolver soluções de segurança. Também é uma empresa que está presente em 99 de 100 empresas da Fortune 100 da Forbes, né? A Forbes categoriza as 100 maiores empresas do mundo, a Checkpoint hoje está presente em 99 delas, né? O que traz aí um respaldo enorme. Quando a gente fala de institutos de avaliação, Gartner, NSS Labs, AV-Test, Forrester, IDC, em todos os segmentos que a Checkpoint vende, né? Redes, endpoint, mobile, cloud, não é uma empresa só de firewall, isso aí a gente já sempre esclarece, né? Qualquer solução de segurança hoje que você pense, a Checkpoint tem um produto para oferecer, ela é líder sempre que é avaliada, tá? Então, são produtos extremamente focados em segurança, e a gente vai falar até dessa importância um pouco mais à frente. A Checkpoint Research é uma divisão da Checkpoint responsável por fazer análise e gerar esses relatórios, tá? Ela é alimentada pela Threat Cloud da Checkpoint. O que é a Threat Cloud? É uma nuvem da Checkpoint que armazena e correlaciona os dados de segurança que vêm de todos os equipamentos da Checkpoint que estão espalhados ao redor do mundo, tá? É uma rede colaborativa. Então, você imagina que você tem uma grande rede de clientes aqui no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Ásia. Todos esses clientes estão recebendo o tempo inteiro eventos de segurança, tentativas de ataque, tentativas de invasão, malwares desconhecidos. Tudo isso está sendo analisado em tempo real, sendo prevenido, né, nesses ambientes, e a inteligência toda está sendo enviada para a Checkpoint para que ela possa aprimorar cada vez mais a segurança. Então, se você tem hoje um equipamento da Checkpoint aqui no Brasil, um ataque que se iniciou lá na Europa, onde eles já conseguem detectar, já conseguem prevenir,
essa inteligência é enviada para a nuvem e o seu equipamento aqui já é automaticamente atualizado, né? Então, são bilhões de eventos de segurança diariamente, incluindo pesquisas da Dark Web, tá? Que é onde fica aquele conteúdo que não é indexado pelo Google, né? Onde se acha toda sorte de malwares, de ferramentas para ataques. São mais de 100 pesquisadores, analistas e engenheiros que estudam a cooperação com outros fabricantes, inclusive órgãos de inteligência e jurídicos, tá? Ela conta com módulos de machine learning, detecção de anomalias, engenharia reversa, campaign hunting e etc. Então, o time de pesquisa da Checkpoint, ele normalmente está tentando estar à frente dos ataques, né? É uma equipe que trabalha não só vislumbrando quais são as vulnerabilidades de mercado e buscando soluções, assinaturas para aplicar nos equipamentos. Na verdade, eles estão analisando os produtos e tentando descobrir as vulnerabilidades antes que um hacker descubra, né? Isso acontece diversas vezes. O site da Checkpoint Research é o research.checkpoint.com. Eu recomendo a visita. Eles lançam constantemente artigos, textos, vídeos, deles descobrindo, por exemplo, vulnerabilidades. Descobriram recentemente uma vulnerabilidade no WhatsApp, antes que ela fosse descoberta pelo público global, trabalhou em conjunto com o WhatsApp para corrigir esse problema, que era um problema bem grave, onde o atacante poderia travar o WhatsApp da vítima até que ela formatasse o celular, por exemplo. Eles descobriram de antemão e trabalharam em conjunto com o WhatsApp para poder resolver. E isso apenas um das centenas de exemplos. É um site para quem gosta de estar informado sobre o assunto essencial. Tá? Lá também você encontra o Live Cyber Threat Map, que é essa tela onde você acompanha, isso aqui é em tempo real. É claro que é impossível jogar todos os dados ao mesmo tempo, mas você consegue ter um resumo dos ataques que estão acontecendo ao redor do mundo. Tá? Então aqui eu consigo ver de onde para onde estão partindo os ataques, qual é o tipo de ataque ali na esquerda. Dá para diminuir ali a velocidade para dar para enxergar um pouco, e você consegue ter essa noção do que está acontecendo mundialmente. Essa é uma tela até legal para você deixar no ambiente de segurança para ficar monitorando. Então uma divisão da Checkpoint bem interessante para você se manter informado a respeito, tá? Bom, 2019 a gente aqui vai analisar um pouco da timeline de incidentes que aconteceram em escala global. Vocês vão ver que durante a apresentação existem os QR Codes aí, você pode mirar com seu celular e ir direto para o link dessas notícias, tá? Em janeiro de 2019, 770 milhões de e-mails e 21 milhões de senhas únicas foram expostas em um fórum hacker e depois hospedadas no Mega. Esse vazamento aí, ele ficou conhecido como a maior coleção de dados pessoais vazados da história, conhecido como Collection One. E pior, mais tarde, no mesmo ano, a gente descobriu que era apenas uma pequena fatia de vazamento de 1 terabyte que foi dividido em 7 partes. Tá? No mesmo mês, a Airbus sofreu um vazamento expondo dados pessoais de funcionários. Em fevereiro, detalhes de 620 milhões de contas foram roubadas de 16 sites hackeados e oferecidos à venda na Dark Web. Tem um site bem legal, inclusive, chamado Have I Beyond, eu vou colocar o link depois para vocês, onde você se inscreve com seu e-mail e ele te alerta caso ele detecte que seu e-mail foi vazado em algum desses bancos de dados que estão na Dark Web e por aí, enfim. Você consegue se manter alerta se você teve seu dado vazado ou não. Em março de 2019, a maior companhia de validação de e-mails do mundo, a Verifications.io, foi vítima de um vazamento de dados devido a um banco de dados desprotegido. Foram 800 milhões de e-mails expostos contendo informações sensíveis de identificação pessoal, que é algo que a gente está vendo bastante aí na LGPD, que deve entrar em vigor em breve. Né? Então, assim, vamos trazer para a nossa realidade coisas que poderiam estar acontecendo com a gente, tá? São mais de meio bilhão, em abril, mais de meio bilhão de registros de usuários do Facebook foram encontrados expostos em servidores de nuvem da Amazon. Eram os dados armazenados por desenvolvedores de jogos e aplicativos, a gente que gosta de ir lá instalar joguinho, aplicativo do Facebook, né? Aceita lá que pode compartilhar os dados, às vezes sem ver muito bem quem é que está pegando esses dados, acaba que você pode cair num vazamento desses, né?
Em maio, um grupo de hackers russos colocou à venda acessos a redes de empresas de antivírus. Veja só, os hackers conseguiram vender acesso a empresas que fabricam os antivírus, né? E o código-fonte dos softwares. Mais de 30 terabytes de informação foram comprometidos. Até quem está nos protegendo também está suscetível a ataques. Em junho de 2019, a American Medical Collection Agency sofreu um vazamento de dados e pessoais e pagamentos de 20 milhões de pacientes. Tá? E aí, veja, a MCA decretou falência depois das consequências financeiras e legais do ataque, né? Os órgãos, as instituições médicas nos Estados Unidos são sujeitas ao HIPAA, né? Que é uma regulamentação bem rígida em relação o sigilo dos dados de pacientes, dados de saúde, né? E as consequências financeiras e legais do ataque levaram a empresa à falência, né? Então, assim, é realmente muito grave, né? Em agosto de 2019, mais de 20 órgãos governamentais do Texas foram vítimas de ransomware em um ataque coordenado. Ransomware, para quem não conhece, é aquele ataque onde você executa o malware na sua máquina e os seus dados todos são criptografados, tá? Então, isso para todo o teu ambiente. Se você não tiver uma solução para proteger, você não consegue recuperar os arquivos, se você não tiver um ambiente backup, uma boa estrutura montada, e o prejuízo é inestimável, né? No caso, os criminosos exigiram pagamentos de 2,5 milhões para poder devolver os dados. Tá? A gente vai ver até um pouco mais na frente que o FBI dos Estados Unidos, em algumas ocasiões, já está inclusive flexionando a opção para que esses órgãos ou instituições paguem o resgate como uma opção para aquele ataque, devido ao nível de problema que isso gera. Né? Você acaba ficando realmente sem opção. Se você não tiver uma proteção, se você não tiver uma estrutura, não resta opção realmente a não ser pagar o valor para poder recuperar os dados. Né? O prejuízo é muito maior. Em setembro de 2019, por pelo menos 2 anos, hackers usaram sites comprometidos para explorarem 14 vulnerabilidades do iOS da Apple, né, do iPhone, instalando spyware nesses celulares que visitaram esses sites. Os atacantes ganharam acesso à localização, fotos, contatos, senhas, WhatsApp e outros dados. Então, só até aqui a gente já viu ataques de ransomware, ataques de vazamento de dados, ataques a mobile, que é algo que ainda não está muito em voga no mercado, a proteção de dispositivos móveis, que a gente também vai ver um pouco mais à frente como sendo uma das tendências de proteção. Em dezembro de 2019, o prefeito de Nova Orleans decretou estado de emergência após órgãos da cidade sofrerem ataques coordenados, também de ransomware, que interromperam os serviços essenciais da cidade. Então, todo o sistema, por exemplo, de semáforos da cidade, que é feito controle de semáforos, de energia, enfim, o que for, foi condenado a ataque para esse serviço essencial, a cidade simplesmente para, né? Isso vai se tornar cada vez mais realidade com o conceito de smart cities, onde você tem tudo integrado, controlado, conectado por internet. O ataque cada vez mais vai gerar um problema muito maior, já que a gente está comprometendo cada vez mais nosso ambiente com mais coisas, né? Bom, essa é uma visão de todos os ataques que ocorreram em 2019, não todos, obviamente, os mais realmente notáveis, os de maior escala. E aí a gente vem entender qual é a visão para 2020 e até mesmo para 2021, o que a gente pode esperar, tá? Bom, primeiro ponto, ransomware direcionado, né, que a gente chama de targeted ransomware. O que é o ransomware? O ransomware é aquele malware onde você executa e ele criptografa todos os dados da máquina. Alguns ransomwares, como por exemplo o WannaCry, inclusive aconteceu no Brasil há uns 3 anos, se eu não estou enganado, e eu lembro especificamente desse dia. Muitos clientes não tinham proteção ainda, tinha cliente saindo para desligar as máquinas urgentemente, porque ele se espalha lateralmente, tá? Então, o primeiro usuário que recebe e executa aquele arquivo, o ransomware consegue se espalhar para a máquina do vizinho e assim sucessivamente, até chegar em servidores e vai causando estrago por onde passa. Tá. Em 2019, a gente viu uma escalada de ransomware sofisticados e direcionados, né? Mercados atingidos, governos estaduais e municipais e empresas do ramo de saúde, mas não simplesmente restrito a esses mercados, tá? Os atacantes, eles cada vez mais estudam e buscam informações das vítimas, atingindo níveis máximos de disrupção e escalabilidade. O que significa, né? E o que significa aí a palavra direcionada?
Os atacantes eles estão estudando quem é o alvo que eles vão atacar e como eles podem gerar mais problema para aquele alvo. Ao invés de criar um ransomware genérico que criptografa arquivo e em qualquer situação, eles estudam quem é o alvo do ataque. Por exemplo, vou estudar que é um hospital, vou atacar um hospital. O que eu posso fazer nesse malware para que ele gere o máximo de transtorno possível dentro daquele hospital? Ele vai atacar um aparelho de raio-x, ele vai atacar um aparelho de ressonância, ele vai atacar um centro de cirurgia. Então, eles estudam o que eles podem fazer para que o dano seja maior, o problema seja maior e que os responsáveis estejam mais inclinados a pagar o resgate, né, ao invés de tentar recuperar a estrutura. E é exatamente isso que a gente tem visto. O FBI nos Estados Unidos flexionou o pagamento de resgates. Eles reconhecem que, em alguns casos, é necessário para proteger clientes, investidores e funcionários. Então, a gente está vendo um cenário onde cada vez mais os ataques vão aumentar e cada vez mais eles vão estar mais inteligentes para enxergar o que é o teu ambiente, o que roda nele, o que tem lá, onde ele pode pegar no teu ponto fraco que você vai... Cara, eu preciso pagar o dinheiro para o atacante liberar minha estrutura. Tá? Esses ataques foram lançados como uma arma letal em massa para organizações de grande escala, cidades, governos locais e hospitais. New Orleans teve estado de emergência declarado, como a gente viu. Né? Então, eles estudam o que eles podem atingir, seu ponto fraco, vai fazer você parar a sua estrutura, vai fazer você ficar sem conseguir acessar nada, e pior, indisponível para os seus clientes, seus investidores, o que quer que seja, te fazendo pagar esse resgate. Isso mostra um aumento gradual no que esperamos que vá se tornar pior nos próximos anos. As organizações devem urgentemente adotar práticas de prevenção e não somente remediação ou detecção. E aí a gente vai ver um pouco mais na frente como é que a gente consegue prevenir esse tipo de ataque, né? Ataques que a gente chama de ataques desconhecidos. Ataques de phishing vão além do e-mail. É uma outra tendência para 2020 para frente. Tá? Ainda que o e-mail seja o vetor mais comum, atacantes estão usando uma grande variedade de truques para obter informações confidenciais. Todo mundo, eu tenho certeza, já recebeu no e-mail, ou pelo menos já viu na caixa de spam, aquele e-mail que chega dizendo que é do Magazine Luiza, ou então chegou a sua fatura urgente, passível de multa, aqueles e-mails que tentam te persuadir a abrir para ver o que está acontecendo, para ver o que é, e quando no fim você vai ser enganado por um site idêntico, um site parecido, onde você vai ser persuadido a entregar seus dados pessoais. Tá? Isso, sem dúvidas, acontece e agora está vindo por outros meios. Há um aumento muito grande em ataques de phishing via SMS, por exemplo, ou através do uso de mensagens em redes sociais e plataformas de jogos. Tenho certeza também que alguém já deve ter visto aí nos grupos de WhatsApp, de família, dos amigos, por exemplo, alguém que chega com um link lá milagroso, né? Clique aqui nesse link, concorra a um barril de chopp, clique nesse link agora, os 100 primeiros vão ganhar um celular. Às vezes nem é a pessoa que manda aquela mensagem consciente, ela já clicou e aquilo já foi enviado automático e vai viralizando, as pessoas vão clicando, né, tentando buscar aquela vantagem, aquele produto, e acabam caindo no golpe, tá? Então isso está começando a se expandir para outros meios além do e-mail, cada vez mais, né? Os ataques podem levar vítimas a entregar dados pessoais, como credenciais de acesso, informações pessoais e até mesmo enviar dinheiro. Sobre o phishing, a gente vai ver o exemplo de um case de phishing, que eu comentei com vocês, como é que ele é feito e o que é que ele consegue do usuário e o nível de organização que ele consegue, tá? Inclusive, a facilidade com que você pode fazer isso. A Checkpoint tem observado os atacantes obterem credenciais de e-mail e, a partir disso, estudar vítimas por semana. Então, perceba, ele primeiro vai conseguir acesso ao seu e-mail, a primeira coisa que ele quer. Ele vai mandar um ataque de phishing, vai conseguir o acesso ao seu e-mail e vai ficar lá, silêncio, caladinho, olhando os seus e-mails, vendo com quem você se comunica, se for uma pessoa do financeiro, quem são os fornecedores, quem são os clientes. E quando o momento certo chega, quando eles traçam, eles entendem a forma como você se comunica, eles sabem com quem é que você comunica, eles sabem quem está devendo um pagamento, quais são as datas de vencimento, eles conseguem ter essa percepção. Nesse momento, eles vão atacar,
seus parceiros de negócio ou familiares em busca do dinheiro e provavelmente vão conseguir, né? Uma vez que eles traçam a estratégia e eles entendem como funciona, eles muito provavelmente vão ter sucesso no ataque e conseguir o que eles querem, tá? Nos últimos 2 anos houve um pico desses ataques, principalmente com o uso de soluções de e-mail em nuvem, né? Office 365, o Google Suite, muitas empresas estão levando o e-mail para esse serviço, que realmente é bem mais prático, mas são suscetíveis a esse tipo de ataque, tá? Então, muita atenção para os ataques de phishing, proteção dos e-mails que chegam. A gente realiza muitas security checkups da Checkpoint em clientes, né, que é quando a gente coloca um equipamento lá e fica inspecionando o tráfego do cliente, como é que tá, e a gente enxerga muito ataque desse tipo. É um teste bem simples de fazer, a gente enxerga bastante, e muitos dos nossos usuários, eles acabam caindo de alguma forma nesses ataques, né. Malwares de mobile crescem, tá? Como a gente já vinha falando, na primeira metade de 2019 foi visto um aumento de 50% de ataques por malware de banking para celular comparado a 2018, ou seja, aumentou bastante o número de ataques realizados através de celular para roubos de banco, por exemplo. Esse tipo de malware rouba dados de pagamentos, credenciais e saldos das contas bancárias das vítimas, e as últimas versões do malware estão disponíveis em forma muito fácil para quem queira pagar aos desenvolvedores, ou seja, como eu comentei no início, você não precisa desenvolver o malware, você não precisa ter um conhecimento especializado, você não precisa ser um cara focado nisso, você encontrando o local, entre aspas, certo, você consegue obter essas ferramentas pagando e você consegue executar seu próprio ataque. As ferramentas, inclusive, vêm com tutorial ensinando a fazer. Tá? Esses malwares não requerem conhecimento especializado para desenvolvê-los e operá-los, que é exatamente isso que a gente acabou de comentar. E aqui é que o malware faz quando ele entra no celular? Ele busca por aplicativos de bancos instalados no celular, Bradesco, Banco do Brasil, enfim, e ele cria uma página falsa quando o usuário abre o aplicativo. Esse tipo de ataque, inclusive, a gente já deve ter visto aí nos caixas eletrônicos, né? A gente já viu alguns vídeos compartilhados na internet de um golpe onde você vai sacar o dinheiro no caixa eletrônico, quando na verdade ele arranca a camada da frente assim do caixa eletrônico, que era uma camada falsa, né? Você vê o caixa eletrônico por trás e você vê uma camada que é arrancada, onde você inseriu seu cartão, digitou seus dados, ou então tinha uma câmera lá instalada. É exatamente parecido. Quando você abre o seu aplicativo do banco, tem uma página falsa que é colocada lá na frente pelo malware, você está achando que é a página do banco, digita lá a sua conta, sua agência, sua senha, a chave, né, de segurança, e ao invés de enviar para o banco, você está enviando para o atacante, né? Então isso tem crescido bastante, e a proteção nos dispositivos móveis é, sem dúvida nenhuma, uma tendência não só para esse ano, como para o próximo, tá? Outra tendência do que a gente pode esperar 2020, mais dispositivos IoT, mais riscos, né? A gente está vendo cada vez mais, principalmente agora com a chegada do 5G, que vem aí em breve, o uso de dispositivos crescer dramaticamente. A gente já está vendo isso hoje, né? Dentro da nossa estrutura, a gente tem TVs que estão conectadas na internet, impressoras estão conectadas na internet, o smartwatch está conectado na internet, né? O celular está conectado na internet, você tem smart lâmpadas, né? Lâmpada de casa mesmo, que você consegue ligar pelo celular, isso está conectado na internet, está suscetível a ataques. Como é que você instala um antivírus na sua TV? Não tem, né? Mas a sua TV ela é uma porta de entrada para um ataque, ela pode estar vulnerável. Então, a gente vê cada vez mais dispositivos sendo conectados à internet. E as vulnerabilidades vão aumentar em larga escala e em multivetores, né? Se antes eu tinha que me preocupar em proteger os computadores da empresa, os servidores, proteger, colocar um firewall ali na borda, a cada dia vem aumentando e vai aumentar muito mais. Agora o nosso colaborador entra na empresa com um celular, com um tablet, com um smartwatch, conecta no Wi-Fi. Minha rede aqui está protegida, mas e se o smartwatch dele estiver vulnerável e tiver um malware lá dentro e se espalhar pela rede, como é que eu faço? Então, isso vai aumentar, o nível de complexidade vai aumentar bastante, né? Você vai ter muito mais pontos de preocupação. E é necessário uma abordagem holística, né? Combinando controles tradicionais, que são esses que a gente comentou, de antivírus, firewall de borda, e
controles novos para proteger essas redes em crescimento, e a gente vai ouvir falar daqui em diante, vocês vão ouvir falar bastante em uma tecnologia chamada de nano agents. Inclusive a gente vai ver aqui um pouco à frente também falando de nano agents, tá? Desde câmeras IP e elevadores smart até dispositivos médicos e controladores industriais, né, equipamentos de ressonância magnética, tudo que você imaginar hoje tem capacidade de se conectar à internet. Eles são essencialmente vulneráveis e fáceis de serem invadidos. Inclusive, no próprio site da Checkpoint Research, vocês vão ver alguns vídeos da Checkpoint conseguindo invadir máquina fotográfica profissional, se conecta à rede Wi-Fi, se conecta à internet para enviar fotos. Eles conseguem aplicar um ransomware dentro da máquina fotográfica. Tá? Então, tudo isso se torna vetor de ataques e eles eventualmente vão estar conectados na rede corporativa. E aí, como a gente tinha comentado, a nova geração de proteção será baseada em nano agents, que são micro plugins instalados em qualquer dispositivo ou sistema, controlando o fluxo de segurança, né? Então, esses nano agents você vai ter a capacidade de instalar eles no relógio, no equipamento de ressonância, no controlador Wi-Fi, na geladeira que se conecta à internet, e eles vão fazer a segurança ali de dentro, controlando todo o fluxo de dados, né? Então, nano agents, sem dúvida nenhuma, é uma tendência que vem aí para proteger dispositivos IoT, tá? Pico de dados com a chegada do 5G, né? O 5G ele oferta uma banda de velocidade bem grande. Hoje, 4G, dependendo da área que você estiver, né, de cobertura, ele já oferece uma banda bem razoável. Em alguns lugares, o 4G ele é até mais rápido do que a internet que a gente tem em casa, por exemplo, né? Mas essa banda vai aumentar ainda mais com 5G, né? E vai levar a uma explosão no número de dispositivos conectados e sensores, né? Você vai ter aplicações de saúde coletando dados de saúde dos usuários, né? As pessoas hoje já usam smartwatch que monitora batimento cardíaco. Recentemente, o Apple Watch foi liberado para fazer eletrocardiograma, por exemplo, aferir pressão. Todas essas informações elas estão ali vulneráveis, conectadas. Né, serviços de carro de monitoramento, então você vai ter seu carro de repente monitorado, né, por um sistema de alarme, antirroubo. Essas informações elas vão estar vagando por aí, elas precisam ser protegidas, né? Elas precisam ser protegidas contra vazamento e roubos, né? Você não quer, afinal de contas, ter um sistema de monitoramento lá no seu carro que vai te trazer segurança, você vai conseguir acompanhar onde seu carro está em tempo real, isso já é possível hoje, mas cada vez mais vai se tornar mais simples e cada vez mais vai se tornar alvo de ataque, né? Então você não quer que esses dados sejam disponibilizados, você não quer que alguém tenha acesso ao histórico de onde você anda, né? Para onde você vai, tá? Outra tendência, a inteligência artificial vai acelerar as respostas de segurança, né? Muitas soluções hoje elas são baseadas em métodos de detecção feitos com lógica humana, mas é impossível manter esse formato com um aumento dramático de dados e dispositivos que está por vir. Hoje ainda existe muito o conceito de você descobrir a vulnerabilidade, gerar uma assinatura, gerar uma proteção e lançar essa proteção no equipamento para que ele fique protegido. Mas em breve isso vai ser praticamente possível, né? A quantidade de dispositivos, quantidade de vulnerabilidades, por mais que você monte um exército de pessoas, vai ser impossível de lidar com isso manualmente. Então, a inteligência artificial ela vai trabalhar muito forte nisso, aumentando exponencialmente a velocidade para identificar as ameaças e já bloqueá-las em tempo real. E isso já acontece, por exemplo, com os endpoints de nova geração, né? Os antivírus de nova geração, que a gente chama. Antigamente eles tinham vacinas, né? Que eles reconheciam o arquivo infectado, gerava a vacina, e se você baixasse aquele arquivo para sua máquina, o antivírus já detectava e já não deixava, né? Hoje eles já funcionam exatamente com inteligência artificial, machine learning, eles ficam monitorando o comportamento das aplicações que estão rodando na máquina, e caso algum comportamento fuja do padrão, né, pela inteligência artificial, ele entende que foge do padrão, foge do normal, ele já bloqueia e mitiga aquela ameaça diretamente, né? Segurança na velocidade de DevOps, a gente tem visto isso cada vez mais nos ambientes, as organizações levando workloads para a nuvem, né? Mas o nível de entendimento sobre como mantê-lo seguro ainda está baixo, né? A gente tem visto
Organizações que trabalham com muitos desenvolvedores, programando aplicações, até a nível governamental, né? Organizações de finanças, por exemplo, secretarias da Fazenda, que trabalham com diversas aplicações, mandando desenvolvimento para a nuvem, né? Para trabalhar com conceito de containers e tudo mais, só que sem a devida proteção, né? A segurança normalmente é vista depois, né? Sendo percebida como algo que inibe a agilidade do negócio, né? Isso é algo que até, de certa forma, é cultural para a gente, mas que cada vez mais a gente precisa mudar essa mentalidade, né? Soluções de segurança devem desenvolver um novo paradigma para serem flexíveis, baseadas em nuvem, com arquiteturas resilientes que entreguem escalabilidade na mesma velocidade de DevOps, né? Então, a segurança de DevOps, segurança de ambientes de nuvem, ela deve estar adaptada para poder andar na mesma velocidade com a qual a gente precisa, né? E que a segurança ela pare de se tornar, digamos assim, um empecilho, né? A segurança tem que ser um meio. Por fim, o mundo hiperconectado de hoje, ele cria cada vez mais oportunidades para criminosos, e todo e qualquer ambiente de TI se torna um alvo potencial. Redes on-premise, nuvem, mobile, dispositivos IoT. Seguro morreu de velho, né? Aquele ditado que a gente sempre fala. Ao utilizar ferramentas avançadas de inteligência e prevenção, e aí eu faço questão de sublinhar, né? Como a gente já viu, ferramentas que só detectam e mitigam, né? Já não são suficientes, tá? Negócios de todos os tamanhos devem estar devidamente protegidos de ataques futuros, principalmente dos ataques desconhecidos. A gente falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre as formas de se proteger. Aqui uma estatística geral de globais de ataques, tá? Aqui, como curiosidade, tipos de ataques lançados a nível global e a nível aqui das Américas, tá? A gente enxerga principalmente ataques de cryptominers, que são os ataques mais simples de serem executados, e é por isso que eles estão ali na primeira colocação, que são os ataques que podem ser embarcados em sites. São ataques que ficam utilizando os recursos do seu computador para ficar minerando criptomoedas, né? Bitcoin, Monero e por aí vai. E eles usam muito recurso da tua máquina para fazer isso, tá? Diminuindo a vida útil da máquina, enfim. Depois são as botnets, tá? A sua máquina ela se torna um zumbi e fica à mercê de um hacker que está controlando essa máquina de qualquer lugar do mundo. Inclusive para gerar ataques. Você pode ser um vetor de ataque de um hacker que está controlando sua máquina, são as botnets. Vem em terceiro lugar aqui no Brasil. Depois ataques a mobile nas Américas, né? São ataques aos celulares, aplicativos malwares, entre outros tipos de ataque direcionados a celular. Depois a gente vem ataques a banking, né, para tentar roubo de credenciais de bancos, infostealer, que são malwares que rodam na máquina, coletando informações, coletando dados pessoais, detectando o que você digita, e os ataques de ransomware, que devem ter um pico muito grande aí nos próximos anos, tá? Que são os ataques que inviabilizam sua máquina e exigem um resgate. Aqui um exemplo dos arquivos que mais geram infecções quando são baixados, tá? Na esquerda a gente vê os malwares que são baixados via web, a grande maioria vem em formato exe, né? Eu entendo particularmente que a gente não deveria estar permitindo download de executáveis mais, mas ainda existe, é o que mais causa problemas. PDF em segundo lugar, um arquivo super comum que a gente lida todos os dias para trabalho, então, e é óbvio que se torna um alvo dos atacantes, né? Ali em e-mails, o doc vem em primeiro lugar, e aí também dispensa comentários a quantidade de arquivos desse tipo que a gente lida no dia a dia, tá? Então a gente precisa ter proteção para esses vetores e para esses tipos de arquivos, tá? Famílias de malware espalhadas globalmente pelas Américas, e aí o Emotet é basicamente um malware para coletar informações, gerar campanhas maliciosas. JSE Coin é um minerador de bitcoins, o CryptoLoot também. O TrickBot é um malware para pegar bancos, dados de bancos. O XMRig também de mineração de moedas, CoinHive. Formbook já é um infostealer que fica coletando dados do seu sistema operacional. Enfim, são famílias de malware que estão à vista aí no cenário, tá? CryptoMini Malware, a gente vê algumas famílias de CryptoMini
crypto mining, né, bem relevantes aí aqui na América. São nomes que você deve estar atento para tentar detectar na sua rede ou buscar soluções que detectem esse tipo de ameaça, tá? Consulte com a sua solução atual, se ela já tem proteção para esses tipos de ataques, para essas famílias de malware. Isso vocês conseguem ver detalhadamente no relatório e ter uma melhor noção para poder analisar se hoje vocês já estão com algum tipo de proteção em relação a esses ataques, né? E aqui o mobile, a gente vê o Necro ali em terceiro lugar, e o que foi o Necro? Muito provavelmente você já instalou ou conhece alguém que instalou o CanScanner, né? Que é um aplicativo para celular, onde você tira a foto do documento, ele faz como se fosse um scan do documento, né? É muito útil no dia a dia, mas a versão gratuita dele estava vindo com um módulo batizado de Trojan Dropper, Android iOS Necro, que era projetado para extrair e instalar outros códigos maliciosos no celular. Um desses códigos recebia comandos de uma central remota e poderia gerar anúncios intrusivos na tela do seu aparelho ou até mesmo forçar a aquisição de assinaturas desse aplicativo. Foram 100 milhões de downloads desse aplicativo, um aplicativo que é super conhecido, super propagado, todo mundo conhece, é muito confiável e teve esse problema. Problema nem necessariamente gerado pelos próprios desenvolvedores do CanScanner. Eles foram alvos desse ataque e o ataque foi embarcado no aplicativo deles. Então, para a gente ver como está na nossa realidade esses tipos de ataques e como eles acontecem, tá? Bom, e aí, o que fazer, né? A gente já viu muito problema, o que é que a gente pode buscar de solução? Primeiro ponto, e acho que um dos mais importantes, escolha prevenção, tá? Não apenas detecção. Organizações que batem na tecla de prevenção de ameaças desconhecidas, né, que são as chamadas de Zero Day, dia zero, aquelas que nunca foram vistas, né, podem vir a vencer a batalha de segurança, tá? Cada vez mais as soluções de detecção, de remediação, elas vão se tornando mais defasadas, tá? Não vão ser suficientes para que você consiga vencer a batalha de segurança. Você precisa de soluções que não apenas detecte o desconhecido, mas que previna o desconhecido, tá? Os ataques desconhecidos, eles representam um altíssimo risco e são difíceis de serem prevenidos, tá? Monitoramento e threat hunting, que é exatamente a remediação, elas não são suficientes. E 2 pontos importantíssimos para isso: inspeção HTTPS e sandboxing. Não deixe que arquivos malignos entrem na rede, tá? A solução de sandboxing, ela já é difundida de 2015 para cá. Muita gente já deve conhecer, que é a solução onde, quando o arquivo vier ser baixado para o usuário, vier um anexo, esse arquivo ele para no Firewall e ele é enviado para ser analisado em um ambiente controlado, tá? Então o usuário está baixando lá o arquivo, um doc, por exemplo, o download não termina, o arquivo fica lá paradinho, ele é parado no Firewall, ele é enviado para ser analisado em um ambiente controlado. Isso a gente está falando de uma ação que demora de 2 a 3 minutos, é muito rápido. Então esse arquivo ele é aberto em diversas máquinas, simulando o comportamento do usuário. Ele vai lá, abre o arquivo e fica observando, monitorando o comportamento daquele arquivo. Aquele arquivo doc, ele chama um site no exterior, ele cria um registro no sistema. Isso não é um comportamento que um arquivo doc deveria estar fazendo, né? Então, caso ele detecte qualquer tipo de situação que não se encaixe com a normalidade, ele vai bloquear aquele arquivo e vai avisar o usuário, o arquivo não vai entrar na rede. E isso é importante de analisarem a solução de segurança, tá? Existem muitas opções de sandboxing no mercado que fazem a emulação, detectam, mas o problema é que o primeiro arquivo, ele passa para dentro da rede, tá? E aí, como a gente já viu, o primeiro arquivo entrando na rede, a gente não tem noção do que ele pode causar, né? Como ele pode se espalhar lateralmente. Então essas soluções de sandbox, elas deixam o arquivo passar, fazem a análise e caso detecte que o arquivo é maligno, eles lançam uma assinatura para que os próximos não entrem, mas aí já é tarde, tá? Então analise bem isso para que você tenha certeza de que o arquivo, caso ele seja maligno, não entre de jeito nenhum na sua rede. Se ele passar, já pode ser tarde demais, tá? Segundo ponto muito importante, consolide e unifique a sua arquitetura sempre que possível. Eu sei que a gente às vezes pega um ambiente, né, já defasado, a gente precisa das soluções de segurança, precisa com certa urgência,
e não dá tempo da gente estudar uma arquitetura mais consolidada, mais unificada, e acaba comprando uma solução de cada fabricante diferente, e você vai ficando com uma lista extensa de ferramentas para cuidar. Isso te traz muito mais trabalho, né? Acaba saindo até mais caro. E é difícil, no caso de um incidente, por exemplo, você conseguir analisar de onde veio. Você precisa analisar 6 relatórios diferentes. Para gerenciar, são ferramentas diferentes, que têm consoles diferentes, né? Mesmo que um único fabricante que você consolide não possua consoles diversificados, mas elas têm o mesmo visual, têm a mesma organização, já é mais intuitivo, né? Quando você tem soluções muito diferentes, você precisa de muito treinamento, muita mão de obra especializada, muito tempo gasto em gestão e interpretação de resultados. Isso faz muita diferença no fim das contas, tá? Então, se possível, é ideal que se priorize soluções que abordem todos os vetores possíveis e consolide as informações em uma única ou pouquíssimas consoles, tá? Isso vai te economizar muito tempo. Você vai ter menos horas trabalhadas para fazer a gerência do ambiente e você vai ter uma visão mais clara e mais consolidada de todos os incidentes que podem acontecer no ambiente. E isso ajuda demais a manter a segurança do ambiente. Tá? Terceiro ponto, manter a inteligência atualizada. A gente sabe e tem visto no mercado muitas organizações que utilizam open source como ferramentas de proteção. E a gente pode citar, por exemplo, o Endian, o pfSense, né? Só que o que acontece? Elas resolvem até certo ponto, mas é difícil ter uma base de inteligência atualizada, né? Diferente de um fabricante que você compra a solução, que tem um centro de pesquisa, que está lá 24 horas por dia estudando, buscando novas vulnerabilidades para poder manter a solução inteligente, né? E isso é proporcionalmente à forma como os malwares se evoluem rapidamente. O tempo de resposta acaba sendo fundamental, tá? E ainda assim, estude o tempo de resposta dos diversos fabricantes para as vulnerabilidades e compare quem traz as assinaturas e as soluções de forma mais rápida, tá? Mesmo as soluções pagas, e aí é que você tem que ter mesmo um nível de exigência maior. Todos os fabricantes eles lançam nos sites, tá? É uma prática costumeira de lançar quando eles lançam as correções para as vulnerabilidades, as assinaturas para os problemas, e você pode comparar o tempo de resposta entre esses fabricantes, e isso é muito importante. Existem fabricantes, por exemplo, que ao anúncio de uma vulnerabilidade até a assinatura demora 50, 100 dias. Todo esse tempo é o tempo que você está suscetível àquela vulnerabilidade. Então, pesquise e veja quem é o fabricante que lança essas respostas de forma mais rápida e mais ágil, né? Ou seja, que vão te manter mais seguros, tá? E fortaleça o seu elo mais fraco. E aqui eu até parabenizo pela iniciativa dessa semana de segurança da informação, pois muitos ataques e tipos de ataques e golpes, eles não são prevenidos ou detectados por soluções de segurança, né? Se um colaborador recebe uma mensagem de SMS no celular pessoal, né, um ataque de phishing, clica e perde os dados, não tinha nada que a gente pudesse fazer, a não ser mantê-los informados, né? E a gente mesmo está sempre estudando, se atualizando. Eu sempre que posso tenho lido, tenho estudado bastante, porque é uma esteira e a gente está sempre correndo atrasado do que está acontecendo, das informações que a gente está obtendo. Então, é muito importante workshops, palestras, eventos de conscientização e segurança da informação, tá? Isso é muito importante porque é o elo que a gente não consegue proteger com soluções de segurança, tá? Vamos aqui analisar o case, aqui é bem legal, sugiro a quem estiver só ouvindo, agora olha a tela para a gente ver como é que eu faço um ataque de phishing brasileiro, tá? Esse é um caso que aconteceu aqui no Brasil, foi descoberto pelo time da Checkpoint, né, em parceria com a CyberInt, descobrir um kit de phishing sendo anunciado na Darknet. Bom, até aqui você precisa só descobrir como é que você chega lá na Dark Web, na Darknet. Também não é muito difícil, né? Se você ler os tutoriais corretos e ver direitinho, até vídeo no YouTube, você consegue descobrir como fazer. Ao contrário de kits tradicionais que ofereciam 1 ou 2 páginas, né, para coletar dados de usuário, esse kit avançado oferecia muito mais. Vamos ver agora como é que o kit de phishing do Apache, né, que é o nome do hacker, né, que fez esse ataque, funciona e como ele é usado para efetuar golpes. Então, como é um anúncio, né?
O Apache torna muito fácil para que as pessoas com conhecimento técnico mínimo consigam gerar seu próprio ataque. Então, o objetivo do hacker não foi nem fazer ele o ataque, é fazer com que as pessoas comprem para as pessoas fazerem o ataque, né? Ao comprar e baixar seu kit, seguindo instruções básicas, não demoraria até que um atacante seja capaz de lançar seu ataque. Esse software estava custando entre 100 e 300 dólares, né? É um preço bem acima da média do que normalmente é cobrado por kits de phishing, que fica em torno de 20 e 50. Alguns até são de graça, tá? E eu posso até depois demonstrar um ataque gratuito sendo gerado, porque aqui eu acho que já não vai dar tempo. Mas os kits mais baratos, eles são apenas páginas de login, né? Fingindo uma página de login para o usuário digitar lá login e senha. Só que esse kit do Apache, ele possui funções bem mais completas. Até, por exemplo, criar loja falsa, produto falso para você vender e ganhar dinheiro, tá? Então aqui é a tela do software, quando você compra. Quais são as funcionalidades, o que vem, tá? Na verdade, essa é a tela do fórum onde ele anuncia o produto, tá? Ó, Americanas, Walmart, Ponto Frio. Então, quem são os alvos? O kit oferece muitas marcas conhecidas, né? Casas Bahia, Extra, Walmart, Submarino.com, Ponto Frio. Tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo já comprou em algum desses locais. Tenho certeza absoluta. Essas lojas já são muito conhecidas do público brasileiro, né? O que torna óbvio quem era que ele estava querendo atacar. Mas também há algumas opções de site americanos no kit dele. A configuração. Então, para enganar as vítimas, né, o atacante que compra o kit, o que ele faz? Ele registra um domínio similar, tá? Por exemplo, walmart-shop.com. Esse domínio não é do Walmart, é um domínio que eu posso registrar agora, se eu quiser, se estiver disponível, é claro, ou pelo menos uma variável parecida que quando o usuário bater o olho, ele não vai desconfiar assim de cara, né? Um usuário mais leigo, principalmente, ele vai ver, vai achar normal, né? E aí você configura lá um servidor PHP MySQL, e isso tudo com tutorial, tá? E aí você já pode entrar no painel para montar a campanha, né? Então aqui é o painel administrativo do ataque, você entra e você configura as opções, né? Qual é o e-mail para onde as informações vão ser enviadas, quais as formas de pagamento que você quer ofertar. Você pode gerenciar produtos para vender na sua loja falsa. E, inclusive, tem um banco de dados das informações que vão ser coletadas para você organizar como você quiser. Então, imagina que no fim do dia ele vai ter lá 1000 pessoas que foram pegas na fraude, ele tem um banco de dados onde ele consegue organizar por bandeira de cartão, pelo número do cartão, enfim. Para você ver o nível de sofisticação desse ataque e a forma como ele pode ser configurado de forma muito simples, tá? Para simplificar o processo, a Apache criou uma interface onde você pode ir na loja original, você copia o link do produto, você cola aqui dentro do sistema dele, ele importa todos os dados, a foto, as informações do produto, e aí você vai lá e altera o preço, tá? Então, nem trabalho você tem para criar o produto, você já pega da loja original, ele importa aqui, reproduz o produto igual, e você vai lá e altera o preço, e aí, nesse momento, você vai botar um preço bem atrativo, né? E aqui é exatamente a tela da ferramenta quando o usuário acessa. Então aqui eu tenho um Samsung Galaxy J7 Prime nas Casas Bahia de R$ 1.648,90 por R$500. Uma oferta inacreditável, né? Eu, pelo menos, se tivesse visto, teria bastante interesse em comprar o produto, né? E veja que o site ele é perfeito, tá? A reprodução é perfeita, né? Uma pessoa, até mesmo um especialista a olho nu, não conseguiria identificar que se trata de um golpe. Então a pessoa recebe esse link por e-mail, com um e-mail bem trabalhado, alguma coisa do tipo, clica e vê, meu Deus, precisa aproveitar. Clica para comprar. A compra ela é feita no mesmo processo que é feito no site da original, vai colocando os dados, todas as informações de endereço, cartão de crédito, CVV, tudo direitinho. E após finalizar o pagamento, aqui é a tela dos dados da vítima, né? Aqui é a tela lá do sistema onde eu recebo todos os dados, nome completo, e-mail, senha, endereço, CEP, titular do cartão, CPF, número, validade, CVV, tudo. Consigo receber tudo. E aí o que acontece? Para a pessoa que está fazendo a compra, ela recebe esse erro. Ó, seu pedido foi cancelado. Motivo do cancelamento, problemas na plataforma de pagamento. Isso é para que a pessoa, deu problema, beleza, paciência, acontece. Ela não vai receber nenhuma notificação de cartão, porque nada foi comprado, mas todos os dados foram enviados para o atacante, tá? Então veja que é um ataque super simples de fazer, qualquer pessoa pode fazer e todo mundo está suscetível, né? Isso é para a gente trazer para a nossa realidade o quanto a gente precisa estar protegido e a conhecer as soluções de proteção, tá? Conclusão.
sua batalha de cybersecurity está ganha ou perdida, dependendo de como você se prepara para prevenir ataques desconhecidos, né? Ameaças de dia zero. E essa é uma ameaça desconhecida. Então, como é que eu gero uma proteção para esse tipo de ataque? Se esse tipo de ataque ele pode ser modificado de todas as formas, ser modificado de todos os jeitos, né? Eu consigo detectar esse ataque hoje, eu faço uma proteção para ele, mas amanhã uma parte já mudou a ferramenta dele, já tem detalhes diferentes que já não passam pela minha tecnologia tradicional, né? Então, vamos nos prevenir com ferramentas para detectar ataques desconhecidos, tá? As organizações precisam adotar um plano de batalha proativa para estar à frente dos ataques, né? Prevenindo-os e não meramente detectando e remediando. Vamos tentar estar à frente dos ataques. Vamos usar soluções que detectem ataques desconhecidos, que estejam com tempo de resposta muito rápido, para que a gente esteja à frente, pelo menos tente estar à frente dos ataques, né? Confiar na remediação pode ser devastador, né? Uma vez que o mal entra na sua rede, em muitas ocasiões ele vai se espalhar em segundos e vai tornar impossível a remoção, tá? Então não vamos confiar mais em soluções que, você instala aqui, se der um problema, ele vai e resolve o problema. Até isso acontecer, já pode ter sido tarde demais, né? Vamos sempre assumir, a gente tem sempre a assumir que a gente vai ser comprometido em algum momento, tá? Mesmo uma organização que é equipada com o melhor, com tudo do bom e do melhor, o risco de ser invadido ele não some completamente, nunca some, né? Na segurança nunca tem sistemas 100% perfeitos, tá? Então detectar e automaticamente prevenir um ataque o mais cedo possível previne muitos danos, tá? Para vencer a batalha, as companhias precisam ter uma forte inteligência contra ameaças, tecnologias de prevenção de ameaças e uma arquitetura consolidada que cubra e proteja todos os possíveis vetores de ataques, tá? Era isso que eu tinha para hoje, pessoal. Aqui ao lado você tem um QR Code com o relatório completo, tá? Você consegue baixar, é um PDF de 80 páginas, a leitura dele é bem interessante. Tem meu contato aí na tela, meu e-mail. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem conversar sobre o ambiente de vocês, fiquei preocupado agora e você tem toda a razão de estar preocupado. Precisa de ajuda para definir uma melhor solução para o seu ambiente, o que a gente pode te ajudar, como é que a gente pode te ajudar. Vocês fiquem à vontade para entrar em contato, tá? Vai ser um prazer conversar com vocês, vai ser um prazer ajudá-los. E agradeço novamente ao pessoal da Prodan pelo convite, tá? A Isabela, a Lilian, a Valesca, que me ajudaram bastante aí nesses últimos dias. Parabenizo a iniciativa, bem legal, extremamente necessário, extremamente importante, tá? Atualmente, esse tipo de iniciativa. E agradeço demais, pessoal. Desejo a todos um bom dia e fico à disposição de vocês. Obrigada, Luiz. Brilhante palestra, muito esclarecedora. Eu queria compartilhar com vocês que tem uma amiga toda triste, me ligou dizendo que na pandemia foi fazer compra nesse site na internet e sofreu um golpe também. E já outras duas pessoas, uma me disse que recebeu um boleto indevido para pagar e a outra teve o saldo da conta bancária devastada. E rapidamente ela recebeu o SMS, tentou reagir e não teve tempo hábil. Exatamente. Anteontem mostrou aqui que a Polícia Federal está com um monte de processos. O número de crimes cibernéticos com golpes está elevadíssimo e as pessoas têm que ficar atentas mesmo. Então, eu quero falar para todo mundo que nós estamos pedindo para os palestrantes os materiais para compartilhar com vocês. Quem estiver disponibilizando, a gente vai estar enviando. Tem 3 perguntas aqui. Uma eu vou responder, que é rapidinho. Está perguntando, no caso do Cam Scanner, o Google não faz verificação de vulnerabilidade? E ele faz, inclusive, ele tira as aplicações, só que isso demora, e daí que ele faça a verificação e tira os aplicativos, às vezes não dá tempo de ele verificar tudo, e muita gente já caiu no golpe, não é isso, Luiz? Exatamente, né? O Google ele faz um primeiro nível de segurança, né? E aí a gente não tem certeza de qual o nível de segurança que o Google faz dessas aplicações. Eles olham o código, né? Eles procuram trechos de código que são óbvios, que são ataques, né? Coisas mais óbvias, ele consegue detectar e ele já barra ali para também não... É um primeiro nível de verificação, né? Para evitar que qualquer um coloque uma aplicação lá que use muitos dados de localização da pessoa, enfim, coisas mais
óbvias, né? Agora você pode chegar a um nível de sofisticação embarcando dentro do código, por exemplo, uma chamada para um site externo, e aí esse site externo é que vai trazer realmente o malware para dentro. Você pode chegar a um nível de verificação que o Google não chegue a fazer esse detalhamento, né? Então isso pode estar suscetível, tá? Tem outra pergunta aqui também, como é feita a implementação desses malwares em arquivos com extensão doc? Muitas vezes são macros, tá? São macros que vão escondidos dentro do arquivo, né? O Word, o próprio Excel tem função de macros, onde você consegue desenvolver funcionalidades mais rebuscadas, né? Principalmente nas planilhas, né? Você tem planilhas bem complexas, com funções das mais variadas, inclusive usando o Visual Basic, se eu não me engano, né? E dentro desses macros você pode, sim, esconder pedaços de código que fazem chamadas para sites externos que contêm malware que trazem para dentro da máquina, né? Isso normalmente vai escondido dentro de por exemplo, uma imagem, né? Um cabeçalho, uma assinatura. Existem muitas formas, muitas técnicas de embarcação de malware dentro de arquivos doc e Excel, tá? No caso desse phishing, se a pessoa possuísse um cadastro no site, possivelmente a vítima receberia o erro ou eles aceitariam qualquer entrada de login. Eles aceitam qualquer coisa, né? Quando a pessoa entra lá para digitar o login e a senha, eles não têm como verificar se é correto ou não, eles deixam passar, né? Como se tivesse dado certo, que é para que a vítima continue no site, continue efetuando a compra e consiga finalizar e mandar os dados para eles, né? Então, para todo tipo de possível erro, eles têm uma saída, né? Eles ficam o tempo todo analisando isso e criando subterfúgios para poder conseguir continuar com os ataques, tá? Então, vou colocar aqui meu login e senha, se der errado é um golpe. Não é bem assim, né? Não é muito efetivo de analisar dessa forma, eles pensam em tudo, tá? Mesmo porque, Luiz, esse site falso não tem nada a ver com o site original, né? Então ele não vai validar absolutamente nada no site original. Ele é um site falso mesmo, por acaso você teve o azar de cair ali, e aí você não vai ter como validar coisa nenhuma. Exatamente. Obrigada, Luiz. Então, gente, agradeço a todos e peço que vocês acessem o link da próxima palestra, que vai ser com o diretor do Brasil, né, da Trend, que também deve ser um outro espetáculo de palestra. Sem dúvida, Trend parceiro nosso. Já vou ficar aí para assistir também, sem dúvida vai ser muito proveitoso. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Obrigada. Um abraço.